Olá pessoal, o meu nome é José Bucholcas, eu sou instrutor de refrigeração e ar-condicionado. Essa é a parte 1 de uma apresentação sobre o aumento do COP pela redução do flash gas em sistemas de refrigeração por compressão de vapor. Então nós vamos fazer essa parte 1 para vocês entenderem o conceito. O que é flash gas? Flash gas nada mais é do que uma parcela do refrigerante que evapora tirando calor, tirando energia dele próprio para baixar de um nível de energia para outro. Então, para baixar de uma alta pressão e uma alta temperatura para uma baixa pressão e baixa temperatura, ele evapora para poder tirar essa energia excedente. Para que ele serve? Na realidade, ele não serve para nada, né? Ele é um fenômeno que acontece e para que ele não aconteça, você tem que ter um nível de subresfriamento que leve o líquido entrante na mesma energia do que está evaporando, no mesmo ponto de saturação. Nós vamos falar do ciclo normal de refrigeração. Então, para exemplificar, nós vamos trabalhar com o ciclo de baixa temperatura de evaporação e nós colocamos o seguinte regime. O fluido seria R404A, o regime seria menos 30 mais 50, um superaquecimento de 5 Celsius, um subresfriamento de 5 Celsius, sem perdas de carga e sem aquecimento em tubulações. Tá? Não estranhem os 5 Celsius pelo seguinte, a variação de 1 Celsius para 1 Kelvin é 1 para 1, então tanto faz você colocar 5 graus Celsius ou 5 Kelvins, tá? Não é isso que vai mudar o resultado. Então vamos adotar aqui simplesmente para facilitar e trabalhar com uma unidade só, 5 graus Celsius. Isso daqui é um pH. O que é um pH? pH nada mais é do que um diagrama onde eles colocam todas as condições possíveis e imagináveis de um fluido refrigerante. Então estão aqui todas essas condições e a gente usa conforme a gente vai aprendendo e vai aprofundando. Nesse caso eu coloquei um circuito de refrigeração simples, tá? Condensando a mais 50, que nem a gente colocou. Então aqui tem o trabalho de condensação. Você tem aqui o trabalho do compressor, saindo de uma baixa temperatura, vapor superaquecido a baixa temperatura, né, e baixa pressão, indo para alta temperatura e alta pressão, vapor superaquecido, aqui ele dessuperaquece, aqui ele satura, né, ele troca calor latente, aqui ele tem um subresfriamento, onde é esse calor sensível, e aqui eu tenho aquele fenômeno que eu falei, né, ele tem uma queda brusca de pressão e temperatura. Então, isso daqui é o efeito da expansão. Então, você vai notar que daqui desse ponto até aqui é o flash gas. É quanto ele evaporou para retirar a energia desse tanto aqui para chegar dessa condição para essa condição. Essa linha aqui que vocês estão vendo é a linha de saturação, né, de título 0. Então, seria líquido saturado. Essa linha aqui é a linha de título 1, onde eu tenho vapor saturado. Tá? Aqui eu tenho um pequeno superaquecimento e aqui um ligeiro subresfriamento. Vamos trabalhar também com ciclos, só para dar uma ideia, de alta temperatura de evaporação. Então vamos pensar num condicionador de ar com R410A. Vamos pegar em um regime de mais 5, mais 50, um superaquecimento de 5, um subresfriamento de 5, também sem perda de carga e sem aquecimento em tubulação. Vamos pegar esse tipo de circuito. Nós temos aqui então uma diferença entre as pressões, uma diferença de energia menor. Então você vê que aqui, né, você consegue ter um flash gas menor. Então aqui nós temos, para cada linha dessas são 10. Então nós temos aqui algo em torno de 33%, né, 33% de flash. Então isso daqui é específico, né? Como ele é específico, ele trata por quilo. Então, para cada quilo de fluido refrigerante circulado, ele evapora 300, algo em torno, né, de 330 gramas, né, do fluido para tirar a energia, para baixar a energia do restante
E esse restante, essa linha preta, é o que realmente troca calor no evaporador. É o que tira calor de carga térmica. Nós vamos falar agora do MBOC, método Bucholkas de otimização do ciclo. Um negócio que ficou até bonitinho, né? Ele é bastante simples e permite aumentar consideravelmente a eficiência dos equipamentos e reduzir o consumo de energia. O grande lance aqui é você conseguir a redução, né, de consumo de energia. Todo mundo está instalando split, todo mundo está trocando refrigerador, estão aumentando, a população no mundo está aumentando, mas os recursos são finitos, né? Então, a preocupação deve ser constante, né, em redução de consumo de energia. O flash gas, ele volta a ser líquido útil para remoção de carga térmica no evaporador. Então, o que a gente faz? A gente tira uma parcela de algo que não serve para nada, né, e torna ele líquido para que ele tire calor da carga térmica. Então, a busca é essa. O aumento do efeito refrigerante reduz o tamanho do compressor utilizado, tá? Então é interessante. Aqui, só para vocês entenderem. Então, isso daqui é o condensador, tá? Então, comparem, guardem isso. Comparem essa parte. Aqui é quanto você tem de flash gas nesse sistema, né? Mas ainda vejam que ele é de mais 50, menos 30. Tá? Então, ele deveria estar, essa expansão, ela deveria estar aqui embaixo. Tá? Então, olha só o que acontece. Eu pego essa diferença de energia, multiplico pela massa do flash e verifico o seguinte: se você tiver na condição de saturação de menos 30, você vai ter de título zero ou líquido saturado até vapor saturado ou título 1, você tem toda essa energia sendo retirada para cada quilo de refrigerante. Então, é muito tranquilo de você entender que uma grama nessa quantidade de energia vai tirar bem mais do que 1 grama dessa quantidade de energia. Se eu estou reduzindo essa parte aqui, um pouco aqui, vai sobrar bastante. Então eu ainda dou um subresfriamento e consigo. Tá? O que vai sobrar? O que vai sobrar é isso aqui. Tá? O benefício melhorado. Com uma pequena alteração do ciclo, nós podemos ter o aumento da massa de líquido útil, que vai remover carga térmica no evaporador, o aumento do efeito refrigerante, que reduz o tamanho do compressor, a redução de perda de carga no evaporador, a redução no consumo de energia elétrica, sistema que pode trabalhar com todos os fluidos sem problema nenhum de retorno ou de blends. Pode trabalhar com todos os fluidos. Tá? Então isso daqui já é a parte líquida, o que sobra, trocando tudo. O que vocês viram, a gente pega daqui, troca de lá. Mas isso daqui é o que vai sobrar. Então eu tenho uma parcela, né? Uma parcela aqui de flash que vai ser condensado. Isso daqui não é flash, é o quanto de líquido eu evaporei, tirando o calor dessa massa de vapor nessa diferença de energia. Então, eu condensei isso, gastando isso. Só que aí, essa parcela toda de líquido útil vai trocar calor com a minha carga térmica. Então fica assim, bem fácil de entender que se eu aumento bastante a quantidade de líquido que vai trocar calor com a carga térmica, estou aumentando a capacidade. Então eu posso utilizar um compressor menor. Por quê? Porque eu não estou bombeando fluido de flash. Tá? Então o flash ele é bombeado, ele passa desde o elemento de expansão até a entrada do compressor. Então ele atrapalha criando uma perda de carga, tá? Reduzindo um pouco a área de troca de calor do evaporador, e ele recebe trabalho no compressor. Ao receber trabalho, ele gasta essa energia e ele volta novamente, né, no próximo segundo. Então é um negócio que não tem muito sentido. Esse daqui é justamente o diagrama pressão-entalpia da parte do climatizador de ar. Então olha só o que aconteceu. Nesse caso, mesmo sendo diferença de pressão menor, para condensar essa parcela aqui,
nós gastamos aqui ó, menos de 10%, aqui dá em torno de 7%. Então, aumenta consideravelmente, tá? Aumenta consideravelmente a capacidade do equipamento, tá? E o consumo reduz bastante. Aqui é um outro software, um outro programa, onde eu coloquei, tá? Vocês podem optar também por qualquer um. E vocês podem colocar aqui, ó. Eu coloquei primeiro com 404A, menos 30 mais 50, 5 e 5. O rendimento isoentrópico, você vai colocar de 0,7, ele vem de padrão 0,8, tá? Então, eu coloquei também para 1 TR apenas. Então, por TR, veja só, o evaporador dá 1 TR, o condensador 6,45 kW. Então, no evaporador 3,52 arredondado, no condensador 6,45 kW e o compressor tem um trabalho de 2,94. Importante vocês entenderem. A vazão máxima 147,2 kWh no ciclo padrão. Um deslocamento volumétrico do compressor de 14,34 m³/hora. O COP é esse aqui, ó, 1,2. 1,2 é um COP baixo. Já tendo melhorado, então temos menos 30, mais 50, 5, só que aqui ó, nós já subresfriamos tirando aquela parcela líquida, então já otimizando o ciclo, tá? Então você vai ter um TR 3,52, você vai ter uma redução no trabalho do condensador para 5,02 kW, você vai ter um compressor reduzido para 1,51 kW, a vazão máxima vai ser de 75,44 kWh e o deslocamento volumétrico vai ser de 7,35 m³/hora, com um COP de 2,34. Isso para de menos 30 mais 50. Então é um COP bastante considerável, tá? É bastante considerável. O COP mede para cada watt que eu coloco, quanto eu tenho de rendimento. Então, para cada watt que eu coloco de energia elétrica, eu estou conseguindo 2,34. Isso é muito bom. Aqui seria a parte do condicionador de ar. Então, mais 5 mais 50, 5 e 5, normal, 1 TR, 0,7. Então, veja só, eu tenho aqui 3,52, o condensador 4,62 kW, um compressor de 1,11 kW. Tá? Aqui nós temos uma vazão máxima de 83,1 kWh e um deslocamento volumétrico de 2,403 m³/hora e um COP de 3,18. Tá? Esse é um ciclo padrão. Com a alteração que nós propusemos, nós vamos ter mais 5 mais 50, 5, e aqui nós colocamos já no efeito líquido, tá? Já com a parte líquida, o quanto ele vai render, tá? Para um TR 0,7. Então ele vai render um TR. Aqui o condensador caiu para 4,33 kW e o compressor cai para 0,81. Nós temos uma vazão máxima de 60,88 kWh, um deslocamento volumétrico de 1,76 m³/hora e o nosso COP subiu para 4,34. Então isso é muito, muito significativo. Eu agradeço por todos assistirem aí a primeira parte. Esse é o meu contato, quem tiver interesse de conversar sobre isso, tá? Eu estou disposto a conversar, tá? E agradeço realmente por vocês participarem e assistirem. Até logo.